Olá, você é uma pessoa ansiosa? Bom, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país, Brasil, tem o maior número de pessoas ansiosas. São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população que convive com um transtorno de ansiedade. O brasileiro é, então, a pessoa mais ansiosa do mundo. Mas afinal, o que significa exatamente a ansiedade? Estamos ficando mais ansiosos com o tempo? A tecnologia tem contribuído de alguma forma com isso? Como saber se eu estou ansioso e como controlar isso? Isso pode ser um fator genético? Quer dizer, se eu sou ansioso ou ansiosa, meu filho ou filha também vai ter essa ansiedade? Existe algum nível de ansiedade que é saudável e tolerável? Como reconhecer uma pessoa ansiosa? Quais são os sintomas que caracterizam a ansiedade? Existe alguma técnica, prática, exercício que eu possa fazer que me ajude a gerenciar essa ansiedade? Bom, vamos responder cada uma dessas questões, mas antes é importante entendermos como a ciência psicológica tratou e vem tratando do tema, uma vez que somos um povo ansioso. É importante que possamos entender o que é ansiedade, o que ela significa, não é mesmo? Bom, para a psiquiatria evolutiva, as raízes da ansiedade encontram-se nas reações de defesa dos animais em face de estímulos que representam algum perigo ou ameaça de sobrevivência, ao bem-estar ou à integridade física das diferentes espécies. Então é um estado de vigilância necessário até, já que nos serve de alerta para nos proteger do perigo iminente. Na obra A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 1872, de Charles Darwin, estabeleceu o valor adaptativo dessa emoção. Encontra-se no fato de a ansiedade ter uma função biológica a cumprir. Para Freud, a ansiedade tem como função preparar o animal para lidar com o perigo por meio de uma mobilização da libido. Libido seria energia psíquica. Ou seja, toda a atenção se volta para um determinado estado de vigilância, de alerta ao perigo iminente. Darwin influencia de forma muito direta Freud quando se trata de explicar a função da ansiedade. Por outro lado, a ideia de que os dois tinham de transmissão hereditária dos caracteres adquiridos cai por terra, não é mais usual. Assim, outros mecanismos evolutivos, como a teoria da recapitulação, também não têm funcionalidade. Mas o que seria a teoria da recapitulação? A teoria da recapitulação é também chamada de a ontogenia recapitula a filogenia. A ontogenia refere-se ao desenvolvimento dos embriões de uma dada espécie e a filogenia refere-se à história evolucionária das espécies. Mas afinal, o que exatamente é ansiedade, então? Bom, o afeto da ansiedade repete uma vivência original e esta é uma das primeiras situações que adentramos o estado de ansiedade, ou seja, o trauma do nascimento. A ansiedade, de forma resumida, é um estado de vigilância, de expectativa, de espera, de algo que está para acontecer, mas que talvez nunca aconteça. Ansiedade não é um estado de prazer, mas de desconforto e incômodo, principalmente quando esse estado se torna permanente. Grande parte de mães e alguns pais estão em constante estado de vigilância e o esgotamento psicológico torna-se inevitável. Disso grande parte das mães e alguns pais, porque sabemos que as mulheres se sentem mais responsáveis pelo bem-estar dos filhos de maneira geral. Alguns homens começam a apresentar esse estado de vigilância com os filhos e dividir esse esgotamento, que é o cuidado parental, provocado pelo cuidado parental, mas muitos homens já apresentam níveis elevados de ansiedade pela excessiva preocupação com a família e, claro, manter o bem-estar de um mínimo conforto para os seus familiares. Vejam, ainda não estamos falando de transtorno de ansiedade propriamente dito, mas de uma ansiedade comum que todos temos, que em alguns ela estará mais adormecida ou menos presente do que em mães e pais atentos aos filhos e aos cuidados domésticos. Mas afinal, estamos ficando mais ansiosos com o tempo?
Quando estávamos nas cavernas e nos encontrávamos ameaçados pelas mudanças climáticas, animais ferozes, já tínhamos ansiedade instalada em nós. Afinal de contas, é um estado de alerta, como já falamos. Mas, como não temos uma cultura de auxílio mútuo e somos ensinados, educados desde criança a concorrer, competir, sermos melhores que os nossos colegas, eu pergunto, afinal de contas, onde mora o perigo que nos cerca? Sim, claro, temos perigos reais. Vivemos em uma sociedade bélica e beligerante e estamos o tempo todo cercados de perigo. O maior sinal disso são as nossas casas com muros cada vez mais altos e câmeras de vigilância por toda parte. Mas o maior perigo está em nossa própria mente. Quando estabelecemos que temos que ser melhores que os nossos próximos, quando deveríamos ser, de tempo em tempo, melhores que nós mesmos. E respondendo à pergunta sobre se a tecnologia tem contribuído com o aumento da nossa ansiedade, a resposta é: depende. Se você usa a tecnologia especificamente para as redes sociais, para margear sua vida com a vida de outras pessoas, é natural que o seu nível de ansiedade tende a se elevar. Mas, por outro lado, se você consegue utilizar a tecnologia para se instruir, melhorar determinados aspectos da sua vida, ler livros edificantes, meditar, aprender novas habilidades, então a tecnologia torna-se, na verdade, sua aliada, inclusive para o gerenciamento da ansiedade. Ainda a respeito da tecnologia, cabe destacar que ela vinha sendo demonizada por muitos. Acabou sendo, de alguma forma, a nossa salvação em meio a uma pandemia de alcance global. Já que não podemos estar presentes fisicamente, que seja ao menos virtualmente. E como saber se eu estou ansioso? Sim, você provavelmente está. Mas a pergunta é se o seu nível de ansiedade é preocupante. Então, vamos lá. Eu vou fazer 5 perguntas para que você responda e possa ter uma medida aproximada sobre o seu nível de ansiedade. Claro que isso não tem valor científico. Primeira pergunta: quando você está ocupado em alguma atividade, consegue concluir ela ou o seu pensamento se volta para outras distrações e ocupações? Segunda pergunta: tem a necessidade de ter o controle de todas as ações das pessoas que estão ao seu redor, seja no ambiente doméstico ou no ambiente organizacional? Terceira pergunta: tem insônia constante e seus pensamentos não te deixam dormir e não vê a hora de amanhecer para resolver os problemas ou situações pendentes? Quarta pergunta: tem se sentido irritado ou irritada com maior frequência que o habitual e não tem paciência para esperar ninguém fazer o que você pediu, tomando às vezes a ação para si, já que o outro não consegue fazer? Quinta e última pergunta: percebe uma alteração no curso do pensamento, sentindo que lhe falta concentração, seu pensamento ficou mais acelerado, ou percebe a presença de pensamentos indesejados? Se respondeu afirmativamente para pelo menos 3 das perguntas feitas, seu nível de ansiedade pode estar elevado, mas passivo de controle. Caso você tenha respondido afirmativamente para todas as perguntas, seria indicado buscar auxílio profissional, pois existe um risco moderado de que sua ansiedade se torne um transtorno. Bom, falaremos sobre isso daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre o fator genético. Não existe no momento nenhum estudo que estabeleça uma relação causal entre o estado elevado de ansiedade e fatores genéticos predisponentes. Mas sim, se um pai ou uma mãe é ansioso, pode ensinar seu filho ou sua filha a ser, uma vez que isso se relaciona sobre a maneira como vemos o mundo e como nós nos relacionamos com ele. Os filhos que estão nos observando o tempo inteiro vão repetir esse comportamento e vão aprender o que vivenciam. Embora isso, claro, não seja um fator determinante. Importante destacar que existe um nível de ansiedade saudável que é aquele que te mantém antenado sobre as situações que ocorrem, que acontecem ao seu redor, fazendo com que você consiga vincular pensamentos e situações, lembranças e sentimentos para uma resposta que precisa ser rápida e eficaz. Um processo judicial cujo nome das partes já é conhecido e pela lembrança que você tem
E isso te levará a circunstâncias e sentimentos, decisões que envolvem aquela lide judicial. Isso fará, evidentemente, com que você tenha respostas rápidas e eficazes para um problema existente, ou que poderá existir. Mas afinal de contas, no final do dia, essa situação terá alguma influência sobre seu sono, seu apetite e sua paz? De deixará de alguma forma irritado ou incomodado? Claro que estamos falando de situações não pontuais. Um caso em que um réu tenha comprometido a vítima e isso chega ao nosso conhecimento, o nosso nível de ansiedade sobre o que poderá acontecer irá naturalmente se elevar. Mas isso não deverá ser permanente. Tem prazo de validade estabelecido. Bom, é possível reconhecer uma pessoa ansiosa? Totalmente possível. Uma pessoa que tem uma agitação psicomotora, unhas ruídas, olhar distante, fala acelerada e está sempre incomodada com pessoas tidas por ela como pessoas lentas, constantemente se encontra ansiosa e pode ter dificuldade de se relacionar com o presente, o agora, tentando antecipar o próximo ato ou evento. Os sintomas que caracterizam a ansiedade, além daqueles já apresentados, são fadiga ou suor, falta de ar ou respiração rápida, pesadelos, preocupações excessivas, boca seca, medo, náuseas, palpitações, sentimentos de tragédia iminente ou tremedeira. Compara a ansiedade com o alarme de uma casa que sofreu a invasão e passaram-se os dias. O alarme continua tocando, mas não há nada mais necessário. Ele pode se manter ligado, mas não precisa estar tocando. Uma pessoa ansiosa é alguém cujo alarme não para de tocar. Cabe dizer que, para minha análise, esses sintomas devem estar presentes há pelo menos 3 dias e não ter relação nenhuma com um fato objetivo. É provável que nesse momento você esteja preocupado ou preocupada com seu estado psicológico e emocional, mas calma. A situação ainda pode ser controlada. Existem algumas técnicas, exercícios práticos que eu vou mostrar para vocês que podem auxiliar consideravelmente no gerenciamento da ansiedade. Nunca é tarde falar sobre o poder da meditação. A meditação hoje tem sido buscada por empresas e organizações no mundo todo, e sua prática faz elevar os níveis de prazer e satisfação e reduzir drasticamente os níveis de cortisol, além de elevar as condições de produtividade. A alimentação saudável deveria ser uma prática não só para o controle da ansiedade, como deveria ser uma obrigação para quem deseja ter boa saúde. Segundo os nutricionistas, é melhor descascar do que desembalar. Alimentos que estimulam o sistema nervoso, tais como cafeína, chocolate, energéticos, bebida alcoólica, é bom que sejam evitados, principalmente se você passa por uma situação de ansiedade. Já as frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, kiwi, morango e abacaxi, dentre outros, auxiliam no controle da ansiedade. Sempre indicado buscar orientação nutricional para esse fim. A prática de atividade física é um dos caminhos mais curtos para o gerenciamento da ansiedade. Mas é importante destacar que a ideia é se manter vinculado à atividade que você está realizando, sem celular e sem preocupações externas. A dificuldade de uma pessoa ansiosa está em não conseguir se vincular ao momento presente e tentar a todo custo se antecipar sobre os eventos que ainda ocorrerão. Um estado de vigilância permanente acaba por dificultar o olhar sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Pensem em quantas vezes você olhou o celular enquanto ouvia essa palestra. Temos uma grande dificuldade de estar presente no agora, no momento atual, sempre buscando estímulos que falsamente nos fazem nos sentir vivos. Um outro exercício possível é pensar o pensamento, o que é uma forma de meditação ativa. Olhar para o que se pensa e pensar o que esse pensamento significa, o que ele está me trazendo. É um exercício de praxis, de pensar a prática do pensamento. E qual a função desse pensamento? Bom, importante percebermos a intenção positiva da ansiedade. Ela existe para tentar me antecipar os fatos, para que eu não me frustre, para que eu não sofra, para que eu me prepare para o pior.
Então, esse exercício faz com que você, pouco a pouco, retome o controle que a ansiedade tomou de você. Você não é claro que não é um exercício fácil, pois precisamos lembrar de fazê-lo, mas traz resultados bastante interessantes. A minha última indicação é o exercício baseado na bioenergética de Alexander Lowen e Reich. Como não terei como demonstrar para vocês, farei a descrição desses exercícios, ok? Bom, o primeiro exercício se chama básico de vibração. Nesse exercício, a pessoa fica em pé, com os pés separados na altura do quadril, inclina-se para frente, tocando as mãos, os dedos da mão no chão. A cabeça fica pendurada, a respiração deve ser pausada, lenta e profunda e sempre feita pela boca. Os joelhos devem estar ligeiramente flexionados. O corpo é inclinado para frente em direção aos pés. Os calcanhares ficam um pouco erguidos. Para sentir o efeito desse exercício, é necessário permanecer nessa posição por pelo menos 1 minuto. O segundo exercício, que se chama arco, esse exercício fique com os pés separados na largura do ombro, um pouco além. Coloque os punhos fechados com os polegares voltados para cima e para a cintura. Dobre os joelhos, levante os calcanhares do chão. Erga-se para trás, dobre seus punhos, respire profundamente. O terceiro e último exercício é um alongamento. Você vai alongar em pé, manter a respiração constante pela boca, depois sacudir e socar. Qualquer exercício só terá resultado se for praticado com constância e dedicação. Um último alerta que eu gostaria de fazer é a respeito do nosso automatismo inconsciente. Sempre que encontramos um amigo ou amigo que não está bem, pedimos que ele busque ajuda, que ele se cuide, que faça exercícios, que se alimente melhor. Porque quando se trata de nós mesmos, não fazemos isso, não estamos atentos e carinhosos com a gente mesmo. Devemos nos importar mais com os nossos sentimentos e emoções. Não somos uma máquina, temos limites e precisamos respeitar esses limites para que a gente continue a ser produtivo e próspero. Não só financeiramente, mas principalmente psicologicamente e espiritualmente. E para finalizar, desejo que você tenha uma vida emocional e psicológica equilibrada e feliz. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato. Eu terei o maior prazer de esclarecer.